Agorinha. Agora, na Interativa, Falando Sério. Falando sério, começando agora comigo, jornalista Pablo Costa. Bom dia, seja bem-vindo, Costa. Olá, José Luiz, bora começar essa quarta-feira, hoje, dia 26 de agosto de 2026, meu velho, bora nessa. Bora nessa, hoje é o dia da sabatina com o candidato a governador Daniel Vilela. Vilela nasceu em Jataí, tem 40 anos, é filho do ex-governador e ex-senador Maguito Vilela, é bacharel em Direito e tem pós-graduação em Gestão e Administração Pública. Também já foi jogador de futebol. Ele pode até falar sobre isso aqui com a gente. Foi vereador em Goiânia de 2009 a 2011, deputado estadual por Goiás de 2011 a 2015, deputado federal de 2015 a 2019, quando presidiu a mais importante das sessões lá da Câmara dos Deputados, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, vice-governador de Goiás de 2023 até março deste ano e agora governador do estado de Goiás. Seja bem-vindo, candidato governador Daniel Vilela e candidato a governador Daniel Vilela. A primeira pergunta, que é a pergunta padrão para todos: por que o senhor quer ser governador e, no caso, continuar sendo governador de Goiás? Bom dia. Bom dia, Zé Luiz, bom dia, Pablo, bom dia a todos os madrugadores e qualitativos ouvintes da nossa Interativa. Só fazendo uma breve correção, estou com 42 anos, viu, Zé Luiz? Não 40. Mas estou muito feliz por essa oportunidade. Teremos aqui 1 hora para discutir temas de grande relevância do nosso estado. E começo respondendo a sua pergunta dizendo que Goiás precisa seguir em frente. Goiás não pode andar para trás, Goiás não pode viver um momento de não ter um governo com a eficiência que se encontra hoje. Eu me preparei ao longo de toda a vida para poder ter essa oportunidade. Fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal, pude presidir comissões importantes, relatar projetos de grande relevância, pude discutir projetos que fizeram com que o nosso estado e que o nosso país tivesse aí também um importante apoio legislativo. E ao longo desses últimos 4 anos, fiquei ao lado do governador Ronaldo Caiado, como seu braço direito, como uma pessoa que conhece hoje profundamente todo o estado de Goiás, no detalhe, cada cidade, conheço todos os prefeitos, conheço a grande maioria dos vereadores, das lideranças locais, sei das soluções, sei do potencial de cada região, de cada cidade, e estou aí pronto para poder fazer com que Goiás continue tendo o melhor governo do Brasil, o mais eficiente, que a gente possa alcançar também como referência em outras áreas que ainda não foi possível, para fazer a modernização do estado. Acredito que hoje, com a possibilidade de tecnologias que estão muito acessíveis de serem introduzidas dentro da gestão pública estadual, nós podemos modernizar, tornar um governo mais eficiente, o cidadão mais bem atendido, com celeridade, com facilidade, otimizar o trabalho do servidor público. Enfim, Goiás tem a grande oportunidade de dar mais um salto, de viver um momento de grandes avanços nos próximos 4 anos. E acredito que é através desse time que hoje tem o governo mais bem avaliado do Brasil que nós temos que seguir, que é o mais capaz e competente para poder fazer com que Goiás continue avançando e sendo referência para o Brasil. Pergunta do jornalista Pablo Costa. Candidato, eu queria abordar com o senhor a questão política. A gente sabe que existe um conflito na base em relação às 2 vagas de Senado, e o senador Vanderlan manifestando muita insatisfação, tudo, em especial por conta da candidatura de Gustavo Mendanha. Além disso, Zacarias Calil, Gracinha Caiado, cada um buscando o seu caminho, buscando o seu espaço. Não faltou liderança nesse processo para tentar unificar, tentar ter só 2 candidatos, que seria o mais viável para uma campanha mais harmoniosa, até mesmo para o senhor? Pablo, nós temos hoje um cenário eleitoral com uma série de atipicidade no Brasil inteiro. E depois que o Supremo, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral definiu que era possível sim cada partido lançar sua candidatura, é difícil para a gente poder impedir um sonho, você trazer argumentos da necessidade de fazer
apenas 2 candidaturas. Assim como acontece uma disputa de deputado estadual, assim como acontece uma disputa de deputado federal, isso é natural acontecer também em relação ao Senado. Cada um tem a sua estratégia, cada um vai buscar o convencimento através das suas qualidades pessoais, um projeto de representação no Senado. Então, não acho que isso traga prejuízo e acho até que é normal esse tipo de disputa, mas, obviamente, a gente tem aí dado espaço para todos, tem construído uma campanha que permite com que todos possam participar, se apresentar os seus projetos. Então, não vejo dificuldade nesse aspecto. E Goiás também acaba ganhando um maior número de candidatos para que possa aumentar aí a sua possibilidade de escolha. Todos os nossos candidatos têm aí a sua razão de ser, de pretender representar Goiás no Senado. Dona Gracinha Caiado, uma mulher que construiu uma história de transformação na área social do nosso estado. Goiás é hoje a maior e melhor rede de proteção social do Brasil, o estado que mais retira famílias da condição de extrema pobreza, graças a essa liderança competente dela. Da mesma forma, nós temos o Vanderlan, que é um senador que ao longo desses últimos 8 anos atuou fortemente numa política municipalista. Os prefeitos hoje reconhecem o trabalho dele e ele aposta muito nesse trabalho e nessa relação construída com os municípios para poder se reeleger. Nós temos o Zacarias Calil, que é um homem que é uma referência intelectual e principalmente da medicina goiana e brasileira, que também se destacou ao longo dos 2 mandatos como deputado federal, atuando em projetos de grande relevância e de grande repercussão na área médica e na medicina brasileira. E nós temos também o Gustavo Mendanha, que é ex-prefeito de Aparecida, que fez uma gestão altamente aprovada, que tem uma bagagem política e que também tem aí todas as condições e prerrogativas para poder representar bem os goianos no Senado. Então, nós estamos apresentando um maior número de possibilidades de escolha para os goianos. E eu acredito fortemente que os goianos irão escolher esses que são integrantes do nosso grupo. Bem, governador Daniel Vilela, o senhor herdou um governo que tem uma avaliação geral muito boa, inclusive na área de segurança pública. E o senhor tem as suas propostas para segurança pública. E essa mesma segurança pública, que é muito elogiada, ela também é alvo de críticas, como, por exemplo, a resistência do ex-governador à implantação das câmeras nos uniformes dos policiais militares. As câmeras de corpo, né, que documentam todas as ações ali da PM. As suas principais propostas para segurança, se tem alguma coisa diferente do que já foi implantado, e a sua visão sobre as câmeras corporais dos PMs. Zé, eu sou radicalmente contra. E é importante fazer o debate sobre esse tema nesse momento, porque a gente já tem uma avaliação em relação aos estados que aderiram a essa política. Não houve redução de criminalidade, pelo contrário, aumentou-se a criminalidade na maioria dos estados que optou por essa decisão. Nós temos investido fortemente em tecnologia no sentido de garantir e ampliar a presença do policiamento ostensivo no nosso estado. Goiás tem hoje um sistema único no Brasil, um sistema inovador. Não sei se em algum país existe algo tão evoluído em inteligência artificial no combate ao crime como o que nós temos aqui em Goiás, que é o nosso programa IA contra o crime. Nós iniciamos ele com um modelo piloto na região do entorno, na cidade de Novo Gama e no Jardim Ingá, em Lusiânia. Foi um sucesso, um aumento de resolutividade enorme nas ocorrências que aconteceram. Trouxemos aqui para a região metropolitana, para Goiânia, Aparecida, ampliamos aí esse programa piloto, que também mostrou-se muito exitoso, e já implantamos em 2 meses mais de 4.500 câmeras em 160 cidades do interior do estado. Nós ampliamos de forma considerável. Dia 15 de setembro, esse sistema começa a funcionar em todo o estado de Goiás. É uma barreira virtual, ninguém vai entrar ou sair de Goiás sem passar por uma das nossas câmeras e sem ser identificado pelo nosso sistema
de inteligência artificial. E aí, Pablo, não é só câmera. Câmera existe aí em tudo quanto é cidade. São Paulo tem lá o Smart Sampa, mas a produtividade e a resolutividade desse nosso sistema é muitas vezes superior ao sistema mais evoluído que é considerado, que é o Smart Sampa de São Paulo. Nós já tivemos mais de 2.600 ocorrências solucionadas através do sistema de inteligência artificial. Posso citar como exemplo, há poucos dias, um morador de rua foi assassinado aqui no centro de Goiânia. Em 40 minutos, nós identificamos o autor, foi preso, e isso tudo por um pequeno detalhe do carro dele. O que acontece nesses sistemas, digamos assim, mais analógicos, como inclusive o Smart Sampa? Para você identificar o criminoso, você tem que ter, por exemplo, a placa do carro que ele utilizou, ou o carro que ele, por exemplo, assaltou, ou a identificação facial dentro do banco de dados nacional, que tem a identificação facial de criminosos. Se ele não tiver, você não consegue identificar naquele sistema lá. No nosso sistema aqui, com um pequeno detalhe, com a cor da camisa, com a cor do capacete, com a cor do carro, com a cor da moto, no caso aqui do centro, desse caso que eu estava citando, nós identificamos por uma mancha de queimado do carro. Em 40 minutos ele estava preso. Esses dias vocês viram aí, acho que viralizou esse vídeo, uma quadrilha de assaltantes de relógio identificaram um sujeito aqui de Goiânia, postou um vídeo e tal, estava com um relógio bacana no braço, e era um relógio que estava sendo encomendado por alguém lá em São Paulo. Eles saíram lá à noite de São Paulo, chegaram aqui de manhãzinha, foram na loja dessa pessoa, praticaram o assalto, tomaram o relógio. Em 9 minutos eles estavam presos, Pablo. 9 minutos, os 4 criminosos que saíram de São Paulo foram presos. Eles fizeram até um vídeo, um depoimento deles, atestando aí a nossa segurança. Então, nós temos que avançar muito numa política que vai permitir com que a tecnologia otimize o trabalho dos nossos policiais. O que acontece também nesse sistema de vídeo monitoramento que existe aí em algumas cidades, e existia aqui também? Muitos policiais se revezam ao longo do dia para ficar assistindo as imagens e tentar, através do olho, a identificação dos criminosos. Então é algo muito difícil. A inteligência artificial, ela tira completamente a necessidade do policial. O que a gente faz agora? O que o sistema faz? A vítima ligou para o 190, falou: olha, eu fui assaltada em tal local, em tal horário, em tal região. Naquele momento ali, com esses mesmos vocabulários da vítima já inserido no sistema, em poucos segundos, o sistema gera as pessoas com aquelas características naquela região, naquele local, já dá o ranking das possibilidades de quem é o possível criminoso. Então, se teve, por exemplo, uma pessoa com a camisa amarela praticou um crime, ele já dá todas as pessoas com camisa amarela daquela região e já ranqueia qual que é a maior possibilidade. Logo em seguida, ele também já dá o sistema, em segundos, a provável rota de fuga daquele criminoso. E mais ainda, ele já gera um localizador em tempo real e manda para o WhatsApp da viatura mais próxima daquele local que possivelmente o criminoso está passando. Não é nada mais moderno do que isso. Então nós vamos avançar, além dessas 4.500 câmeras, nós vamos pretender chegar a 10.000, depois nós vamos integrar com as câmeras privadas e, logicamente, dos municípios que já estão instaladas para dentro desse nosso sistema, criando aí algo assim que eu até tenho brincado, que criminoso para andar em Goiás vai ter que andar igual o tatu, debaixo da terra, porque se estiver por cima, o nosso sistema de inteligência artificial vai identificar. Agora, é lógico, isso é um trabalho investigativo. Quem faz, quem efetua, quem é competente para isso são os nossos policiais. E aí tem uma série de outras situações que precisam ser mantidas e que a gente precisa continuamente estar investindo em armamento, em equipamentos, na valorização dos nossos policiais. Hoje, em média, o policial militar de Goiás é o mais bem remunerado do Brasil. Nós temos aqui a maior média salarial de policiais do Brasil, seja militar, civil, policial penal. Eu estive semana retrasada, dando posse a 400 novos
ingressos na Polícia Penal. Tinham lá, Pablo, foram 400, tinham lá 5 ex-policiais militares do estado de São Paulo. Deixaram a carreira de policial militar do estado de São Paulo para vir aqui ser policial penal do estado de Goiás, em razão da carreira, da progressão da carreira, da boa remuneração, porque isso também é outro fator decisivo para que a gente tenha segurança pública como nós temos aqui em Goiás, o controle absoluto dos presídios. Aqui facção não controla nenhum presídio nosso. Aliás, não controla presídio e nenhum outro local do estado. Então é fundamental que a gente tenha também uma polícia penal. E já temos uma polícia civil extremamente eficiente, temos o maior índice de resolutividade do Brasil, 92% dos crimes são solucionados através do processo de investigação por parte da Polícia Civil. Aliás, o nosso diretor-geral, o doutor André Ganga, essa semana está palestrando no Conselho Nacional dos Diretores Gerais de Polícia Civil, exatamente sobre esse tema, como Goiás alcançou um índice tão alto de resolutividade, são índices que se comparam aos países de primeiro mundo. Então, Goiás tem hoje, de fato, uma série de ações que faz com que a gente tenha a melhor segurança pública do Brasil, que o povo viva com liberdade, com tranquilidade plena, e nós vamos manter essa política de tolerância zero contra a bandidagem. Isso é determinante para o sucesso de um estado e nós vamos continuar. Temos hoje os nossos policiais ao nosso lado, sabem da nossa retidão, sabem o quanto nós temos compromisso com essa área, com essa política, e eu tenho certeza, e o goiano pode ter certeza, que Goiás, sob a minha liderança, sendo aí reeleito governador do estado, continuará sendo um estado seguro para se viver e continuaremos tendo aí a melhor polícia do Brasil. Faculdade POG, para encontrar o seu lugar no mercado é preciso estar entre os melhores. Acesse pog.edu.br/faculdade. Estamos entrevistando o candidato a governador Daniel Vilela, atual governador de Goiás. E agora temos mais uma pergunta do jornalista Pablo Costa. Lembrando que você, ouvinte, também pode participar, né? Fazendo jus ao nome da Rádio Interativa. Vamos lá, mais uma pergunta do jornalista Pablo Costa. Candidato, novamente nós estamos com aquele problema crônico das queimadas no Cerrado. Mais de 1.200 hectares da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste goiano, já foram queimados e a situação tende a se agravar por conta das alterações climáticas, por conta das mudanças ambientais. Qual o plano para Goiás ser menos impactado por esse novo cenário ambiental, claro, preservando o nosso cerrado e evitando essas trágicas queimadas? A resposta de Daniel Vilela vem depois do intervalo. A FM, o jornalístico de maior audiência no começo da manhã no rádio em Goiânia. Pablo Costa, resumo da sua pergunta que foi deixada para o candidato a governador, atual governador, Daniel Vilela, para que ele possa responder. O plano do senhor para que Goiás não sofra com as alterações climáticas, em especial com as queimadas que, neste momento, tragicamente, a Chapada dos Veadeiros está sofrendo. Pablo, e esse ano tem um agravante que é o Super El Ninho, que não vai vir, não, ele já veio. Nós já estamos inseridos nesse fenômeno climático. Nós já estamos percebendo aí, identificando algumas condições que já atestam que o Super El Ninho já está em vigência e acontecendo. Nós criamos na semana passada um gabinete de ações integradas com praticamente todas as secretarias do governo, que vão ter um ponto focal permanente dentro desse gabinete. Ele acontece fisicamente ali na Defesa Civil, no Serra Dourada, naquele espaço ali do Corpo de Bombeiros. Nós separamos e criamos já há algum tempo a Defesa Civil. Estamos lá, inclusive, fazendo todo o centro de comando e controle lá nesse local. Em breve, inclusive, vou convidá-lo para que você possa ir lá. Nós já também recebemos um apoio de um sistema de inteligência artificial que, junto com os satélites, identifica com mais rapidez pequenos focos de incêndios para que a gente possa atuar rapidamente. Uma outra coisa importante de dizer, que ao longo desses últimos anos, nós ampliamos a capilaridade do Corpo de Bombeiros no estado. Nós ampliamos em 22 novas bases, esparramadas por todas as regiões. Porque o que acontece? O que é o principal no combate a esse tipo de situação? É a rapidez. Quanto mais rápido você atuar, menor será o estrago, ou você minimiza a possibilidade de ampliação
dessa queimada. Então, nós ampliamos com 22 novas bases otimizadas, com uma construção moderna, ágil, onde o bombeiro militar ele tem uma rapidez maior para poder atender ali as necessidades. Nós tivemos aí na semana retrasada uma queimada enorme lá no Parque Estadual Terra Ronca, que aliás é uma das regiões mais lindas do nosso estado. Eu sempre não me canso de falar que a Gruta Terra Ronca é um dos lugares mais bonitos que eu acho, se não for o mais bonito de Goiás. Inclusive nós fizemos uma pavimentação asfáltica para lá, viu, Pablo? Não sei se você conhece, mas vale a pena. A rodovia é linda, inclusive tem uma ciclovia. Ela sai da cidade de Guarani até a entrada do parque nessa Gruta Terra Ronca. E uma coisa bacana também é que é uma estrada parque, a primeira do estado. Grande parte dela é de paver, para ter todas as adequações aí de permeabilidade da água. E aí tivemos também essa queimada lá, que foi muito grande, mas conseguimos, com muito esforço, fazer o controle dessa queimada, da mesma forma que nós estamos lá com todo o time do Corpo de Bombeiros, com todos os apoios, tentando debelar rapidamente essa queimada que está acontecendo na nossa maravilhosa Chapada dos Veadeiros. Um outro projeto que se soma aí ao nosso Gabinete de Ações Integradas, aliás, o gabinete surgiu em razão desse Super El Ninho, né, dos prejuízos que a gente está tentando minimizar em relação a essas possibilidades de extensão do período de seca, de chuvas torrenciais que podem acontecer no final do ano. São essas as características que até agora estão sendo projetadas para esse Super El Ninho aqui no nosso estado. Cada região do país vai viver uma situação dramática, segundo esses que são conhecedores e que estão estudando sobre esse fenômeno. Inclusive, o Rio Grande do Sul, o sul do país, poderá viver novamente chuvas como viveu aí em momentos anteriores de forma muito dramática. Nós estamos preparados, todas as secretarias compõem esse nosso gabinete, estamos lá com a Secretaria de Agricultura para a gente poder tentar, de alguma forma, deixar mais claro e antecipar as condições climáticas para os nossos produtores também, minimizando aí as percas que a gente pode ter em relação à nossa produção, a nova safra que será plantada. E também criamos um programa que iniciou como um piloto, mas a gente já conseguiu ampliar bastante, que são os brigadistas voluntários, porque nós não temos um número de bombeiros militares suficientes para poder atender a tudo e a todos no mesmo momento, nesse período de seca. Então, esse brigadista voluntário, ele é financiado pelo nosso Fundo Meio Ambiente, aonde o bombeiro ele faz um procedimento de capacitação de pessoas que se colocam à disposição para ajudar, mas, lógico, sempre liderados e acompanhados pelos bombeiros da região, para que a gente possa ampliar o número de pessoas no combate a essas queimadas. É um projeto que vale a pena conhecer, dos brigadistas voluntários, estão hoje lá na região nordeste do estado, mas a gente pretende também encontrar mais pessoas, e elas são remuneradas, elas têm um salário para poder atuar ali no combate às queimadas. Goiás tem aí também atuado fortemente numa legislação que possa reduzir significativamente o desmatamento. Já estamos há 2 anos reconhecidos como o bioma que mais reduziu o desmatamento no Brasil, foi o Cerrado. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de um painel lá na COP em Belém e pude falar isso com muita satisfação e com muito orgulho, mostrando que aqui é possível a gente preservar o meio ambiente e continuar sendo eficiente na produção, na agricultura, na pecuária. Nós somos o estado, não temos a maior produção, mas somos o estado mais produtivo, mais eficiente, que investe em tecnologia, que investe em conhecimento, e por isso que hoje Goiás é referência também no agronegócio brasileiro. Então, Pablo, é sim possível conciliar e é sim possível também tomar medidas que possam mitigar os efeitos das mudanças climáticas no nosso estado. Vamos lá, em frente com Falando Sério e a sabatina com o candidato a governador Daniel Vilela. Em nome de Fujoca,
no Fujioka tem quem compra um único produto, tem quem compra vários, tem quem usa CPF, o CNPJ e tem todos têm a certeza de estarem fazendo o melhor negócio no Fujioka. Bom, eu quero fazer aqui um comentário, candidato Daniel Vilela, e também emendar com uma pergunta, né? Vários ouvintes, né, estão contestando o que o senhor falou a respeito das câmeras corporais dos policiais, colocando que está comprovado que em vários lugares elas já diminuíram, inclusive, as ações ilegais por parte de alguns policiais militares, inclusive diminuíram a letalidade dos próprios policiais, ou seja, aumentaram a segurança para os policiais. Eu queria colocar, né, essa revolta aqui de muitos ouvintes com o que o senhor colocou a respeito das câmeras corporais e emendar com uma pergunta. O senhor falou aí sobre a estrada asfaltada para Terra Ronca, e aí temos aqui, né, diariamente a reclamação de vários ouvintes com relação às condições de várias estradas estaduais que estariam esburacadas, que estariam com muitos remendos. O senhor, se eleito para 4 anos de comando no estado como governador, o senhor pretende melhorar as condições das atuais rodovias estaduais, dessas atuais que estão em más condições? Zé Luiz, voltando aqui ao assunto das câmeras corporais, eu não conheço nenhum estado que houve redução da criminalidade, dos índices criminais, a partir do momento que foi colocado câmeras corporais nos policiais. Pega São Paulo para você ver. Sim, mas aqui São Paulo só aumenta a criminalidade. Vê se alguém consegue andar na Avenida Paulista falando no celular. As colocações aí, são com relação à diminuição de ações ilegais por parte de policiais e também da morte de policiais. Ok, Zé Luiz. Então preserva os policiais. Pergunta para os policiais se eles querem andar com as câmeras corporais. Eles não querem, eles não se sentem seguros com isso, não. Agora, desvio por parte de policial vai ser sempre combatido aqui em Goiás. Nós temos uma corregedoria forte e mais, nós temos policiais hoje, são altamente preparados, qualificados, capacitados, eles não aceitam nenhum tipo de desvio dentro da corporação, não. Policial que é mau caráter, que comete desvio, ele já é pela própria corporação afastado. Ele é isolado dentro da corporação. É essa a polícia de Goiás hoje, eficiente, homens íntegros, homens que são valorosos, que a gente precisa reconhecer. E eu posso atestar para vocês que eles não se sentem confortáveis. Até porque a gente sabe que hoje essas facções criminosas, elas não recebem os policiais com flores, não. São pessoas altamente corajosas, que não têm plano de vida longo, e eles estão ali para matar ou para morrer. Então eles recebem os nossos policiais e precisam, portanto, os nossos policiais chegar para resolver, porque senão, meu amigo, a vida dele é que vai ser perdida. E aí o que acontece? Você vai ficar à mercê amanhã de uma avaliação subjetiva. Como é que quem que está lá no ar-condicionado vai decidir saber se aquele comportamento do policial naquele momento foi adequado ou não? Então, isso é algo complexo. Essa discussão é muito subjetiva. Só o policial é que sabe a forma com que ele tem que chegar lá e agir. É lógico que nós sempre tentamos chegar lá e fazer com que o criminoso possa se entregar. Mas e aquele que não se entrega? Que vem para o tiroteio, que vira o armamento para cima do nosso policial? Então, essas coisas elas são muito discutidas no ar-condicionado, na teoria, mas quem sabe de verdade o enfrentamento é o policial. E eu vou estar ao lado do policial como governador, estou ao lado do policial e, sendo reeleito, estarei ao lado deles no entendimento que eles acharem adequado para que a gente possa continuar garantindo segurança a todos os goianos. Já entrando no outro tema, Zé Luiz. GEOS. Nós temos hoje 81 obras rodoviárias em execução. Citei aqui de Terra Ronca, mas poderia ter citado Iaciara Estiva, lá no Nordeste, Estiva São Domingo, que nós estamos em execução. Zé Luiz, o povo de São Domingos tinha que ir na Bahia para depois voltar para o estado de Goiás e descer para poder
vir para Brasília ou para Goiânia. O povo de Divinópolis, ontem eu estive em Brasília, fui participar de uma sabatina na Record Brasília, e o segurança lá, um servidor lá da Record, veio me cumprimentar e agradecer. Nós temos reconstruído a GO que liga a cidade de Divinópolis, lá no extremo nordeste do nosso estado. Nós estamos fazendo obras em todas as regiões. Se você vai lá no extremo sudoeste, do outro lado, eu fui lá há poucos dias inaugurar a GO 050, que liga a BR-364, a cidade de Chapadão do Céu. Fui inaugurar a GO 306, que liga Mineiros a Chapadão do Céu. Obras essas que estavam abandonadas há 30 anos. Elas iniciaram quando o meu saudoso pai era governador em 1995 e 96 e foram abandonadas ao longo dos 20 anos que antecederam o governador Ronaldo Caiado. Nós saímos de um dos estados com uma das piores malhas rodoviárias e alcançamos já hoje, se eu não me engano, 7º ou 8º lugar em melhor condições de malha rodoviária, e não é testado por órgão, não, órgão do estado, não. São órgãos nacionais que fazem essa verificação em loco. Agora, é lógico, nós recebemos um estado arrombado, com folha de pagamento de servidores atrasado, 6 bilhões de reais em dívida, isso em 2019, quando o governador Ronaldo Caiado assumiu, com mais de 4 mil fornecedores para receber do estado. Depois veio uma pandemia que trouxe aí todas as consequências de congelamento de ações governamentais, sem falar nos impactos econômicos do estado, e hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, uma grande carteira de projetos que fará com que ao longo desses próximos anos a gente possa não só garantir qualidade nas rodovias do nosso estado, mas aumentar, através da nossa logística e desses investimentos, a competitividade do estado. Nós entregamos há poucos dias a duplicação ali de Caldas Novas até o trevo de Piracanjuba. Tem muita gente que está indo para Caldas Novas, que eu encontro aí, agradece, elogia. Fizemos um grande viaduto, inclusive, na entrada ali de Caldas Novas. Estamos duplicando, estamos acelerando e cobrando do Exército, que é o executor dessa obra contratada por nós, a duplicação de Morrinhos até Caldas Novas. Estamos também, já lançamos o edital há 2 semanas atrás, da duplicação da última saída aqui de Goiânia, que não é duplicada, ali do campus da Universidade Federal até Santo Antônio, um local que é cidade, e que tem tragédias recorrentemente. Então nós vamos duplicar. Concluímos uma obra que estava abandonada também, que é a duplicação da GO 010 em direção a Bonfinópolis. Já foi duplicada até o trevo do Batata, já estamos com o projeto contratado e bastante avançado. Pretendemos iniciar rapidamente do trevo do Batata até a cidade de Bonfinópolis, e vamos chegar com a duplicação lá na cidade de Vianópolis, passando também por Silvânia. É um projeto de grande relevância. Estamos com um projeto bastante avançado de duplicação da cidade de Goiás até a cidade de Faina. É um novo corredor logístico e de produção do nosso estado, que é o Vale do Araguaia. Além, naturalmente, das questões turísticas, do nosso Araguaia, que também... E é o trecho mais problemático que existe, é de Goiás até Faina. Mas o projeto, ele seguirá sendo feito até a cidade de São Miguel do Araguaia. Vamos iniciar a obra possivelmente no início do ano que vem, desse primeiro trecho, e em seguida vamos lançando os outros trechos. Mas tem obras aí para todos os cantos do estado, em todas as regiões. Aqui na região metropolitana, nós entregamos há poucos dias, inclusive era o governador Caiado ainda que estava à frente, uma importante rodovia de Aragoiânia até Hidrolândia, que você passa ali naquela famosa fazenda de jabuticaba, conhecida nacionalmente pela produção de jabuticaba lá. Passa lá para você ver hoje uma rodovia impecável, que ela na verdade faz um novo anel viário principalmente para as cargas pesadas que vêm do Mato Grosso. Então entra ali em Guapó, vai para Goiânia, agora vai de Aragoiânia até Hidrolândia. Estamos em obra de Hidrolândia a Bela Vista, outra obra de grande importância, histórica também. Mais de 30 anos ela foi prometida. Depois nós estamos seguindo de Bela Vista até Silvânia, outra obra prometida várias vezes, obra que foi lançada, piqueteada pelo ex-governador anterior, o governador Ronaldo Caiado. Enfim, eu passaria aqui muito tempo dedicando aí as inúmeras obras de rodovia. E também
é importante dizer, Zé Luiz, que grande parte desses investimentos, 4,5 bilhões que nós temos hoje em execução, é de reconstrução de rodovias, porque a gente tem aí uma malha rodoviária também precária, a gente admite isso, e que a gente vem recuperando ao longo do tempo. Talvez de 2 para 1, de R$1 que a gente gasta com novas rodovias, a gente gasta 2 com recuperação. E vamos continuar avançando. A gente reconhece, nós fizemos muito, mas nós sabemos que tem muito por fazer, e é exatamente por isso que eu sou candidato a governador e quero governar Goiás pelos próximos 4 anos. Pergunta do ouvinte que será respondida depois do intervalo. Bom dia a todos, bom dia Daniel. Eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer para ajudar os jovens que terminam a escola e não conseguem um emprego, seja por falta de experiência ou de qualificação técnica, essas coisas. Quais são os projetos, senhor, para isso? Um grande abraço, João Pedro aqui da Vila União. Resposta em instantes. Vamos lá, com o fone, para a gente colocar aqui, repetir a pergunta do nosso ouvinte para Daniel Vilela. Bom dia a todos, bom dia Daniel. Eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer para ajudar os jovens que terminam a escola e não conseguem um emprego, seja por falta de experiência ou de qualificação técnica, essas coisas. Quais são os projetos, senhor, para isso? Um grande abraço, João Pedro aqui da Vila União. João Pedro, ótima sua pergunta, obrigado pela participação. Primeira coisa, nós temos que garantir qualidade na educação. E Goiás, nós estamos muito felizes, orgulhosos de termos a melhor educação pública do Brasil. Vocês viram aí agora um anúncio, há 2 semanas atrás, das 10 melhores escolas públicas do Brasil, 7 estão em Goiás. Gente, isso é muita coisa, você concorda, Pablo? São 70% das 10 melhores escolas estão em Goiás. Então a gente tem naturalmente que poder construir essa base educacional. Outra coisa importante que aconteceu em Goiás ao longo desses últimos 7 anos, nós saltamos de 17% das crianças que são alfabetizadas na idade certa para um percentual de 80%. Foi o maior salto entre todos os estados do Brasil. Nós já somos o 2º estado do Brasil, estamos atrás apenas do Ceará, com o maior percentual de crianças alfabetizadas na idade certa. E nosso objetivo é alcançar os 95%, que é tido como o número alcançável, possível de chegar. E, inclusive, passando o Ceará. Mas se o Ceará chegar a 95%, está tudo certo também. Nosso objetivo é garantir que as nossas crianças sejam alfabetizadas. E aí a gente vai para a nossa responsabilidade, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Nós temos aí hoje a menor taxa de evasão escolar do Brasil, nós temos programas como o Bolsa Estudo, que é um sucesso absoluto, nós garantimos uniformes de qualidade para todos os alunos, material de excelente qualidade, o material que um aluno da escola particular tem, o aluno da escola pública aqui no nosso estado também tem. Damos um Chromebook para os alunos do 9º ano, do 1º, do 2º e do 3º, né? É um tablet e notebook. A hora que ele sai do 3º ano, aí foi um pedido meu à secretária de Educação, que o aluno, quando sai do 3º ano, ele possa levar com ele, porque antes ele acabava devolvendo para ser utilizado por aquele que estava entrando no 9º ano. Então agora a gente premia ele no 3º ano para ele sair com o seu próprio notebook também. E o mais importante, já entrando na pergunta do João Pedro, porque esse é um grande desafio, essa transição. A hora que você sai da sua formação, você ainda não tem a experiência de trabalho e você, por isso, acaba sofrendo e tem dificuldade para entrar. É uma série de ações que a gente tem trabalhado para a gente poder dar a esse jovem uma condição de poder ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Uma das coisas é o ensino técnico. A gente precisa avançar muito no Brasil no ensino técnico. A maioria dos países no mundo focam muito no ensino técnico. Eu fui em Singapura o ano passado, 70% dos jovens, eles não vão para a universidade, eles vão para o ensino técnico. Só 20% vai para o ensino universitário e 10% um regime híbrido. Então, isso na verdade, uma política de muitos países. A gente tem essa defasagem aqui no Brasil. E principalmente na área de tecnologia. Porque os jovens hoje, inclusive, a maioria, já vem com habilidades digitais muito mais fáceis do que as gerações anteriores. Nós criamos a Escola do Futuro. São 6 escolas hoje
em todo o nosso estado. Elas são um sucesso. A Escola do Futuro de Valparaíso, ela tem o maior número de inscrições por aluno de toda a nossa rede estadual. Lá em Valparaíso, no entorno de Brasília, região que era abandonada e esquecida pelo governo do estado. Nós lançamos também, e lá ele tem o ensino regular e tem no contraturno o ensino técnico voltado para a área de tecnologia. Inclusive, nós recebemos esses dias uma solicitação por parte da Embaixada da China para eles poderem financiar o estudo bilíngue lá na Escola do Futuro de Valparaíso, para que as crianças, para os jovens que estão lá, também possam ter fluência em mandarim. Temos aqui o bilíngue no liceu, português e francês, e pretendemos avançar também. É um outro avanço que a gente quer trazer em um próximo mandato, da gente ampliar a possibilidade de escolas bilíngues também no inglês. Tem um programa que eu sou padrinho, que eu tenho muito orgulho na educação, que é o Go English, onde a gente dá uma plataforma para aqueles alunos que queiram já iniciar o seu estudo de fluência no inglês. E temos aí também, além da Escola do Futuro, outras ações para que a gente possa, vamos dizer, melhorar o currículo e aperfeiçoar e dar a condição de desenvolver habilidades para esses jovens, que isso vai fazer diferença no mercado de trabalho, que é o Goiás pelo Mundo, que é um sucesso também. Eu adoro poder reunir com os alunos quando eles estão indo ou quando eles voltam. Assim, é um momento muito rico, a gente ouve cada história, cada depoimento fantástico. Goiás pelo Mundo levou em janeiro 200 alunos para uma imersão de um mês, tudo custeado pelo Estado, em universidades da Inglaterra e universidades da Austrália. E levamos 30 professores para Singapura, para que pudesse também conhecer esse modelo educacional de lá. E esses alunos voltaram com a cabeça completamente transformada. Primeiro, que puderam avançar de forma significativa na fluência do inglês. Segundo, que tiveram lá também uma imersão em cursos de tecnologia. Tem uma menina, eu acho que não estou me recordando o nome dela aqui agora, ela trouxe um depoimento fantástico. Ela foi em janeiro para Sydney, na Austrália, e aí ela acabou se apaixonando tanto por lá, Pablo, que ela pegou uma pedrinha de brita da faculdade, trouxe para cá e botou na mesa dela. Ela falou assim, todo dia olhava para aquele pedaço de brita, para aquela pedrinha, para dizer o seguinte: eu vou voltar para aquela universidade, eu vou me dedicar para voltar para aquela universidade. Ela era do ensino técnico, e aí nós abrimos agora em julho uma inscrição para levar 10 mestrandos para Inglaterra e para a Austrália. Quando ela viu o edital, ela falou, é minha oportunidade. Ela se inscreveu, passou, mas antes disso ela aplicou lá na universidade para fazer o mestrado e ela conseguiu passar. Vai ficar 1 ano e meio lá, tudo custeado pelo estado de Goiás, lá na Universidade de Sydney. E assim são vários jovens, já estamos fazendo a seleção dos jovens que vão em janeiro novamente, mais 200 novos jovens da nossa rede. Queremos ampliar o número desses jovens para que a gente possa dar a eles essa condição de formação que, ao ingressarem no mercado de trabalho, eles já possam rapidamente estarem inseridos. E vamos ampliar, escalar. Esse é o desafio, e é exatamente para isso, como eu disse, que eu quero ser governador, para poder escalar essas ações, esses projetos, para continuar garantindo a melhor qualidade da educação pública do Brasil aqui no nosso estado de Goiás e garantir com que os nossos jovens, as novas gerações, possam ocupar os melhores empregos dos oferecidos aqui no nosso estado. Preveste, unidade exclusiva para o ensino fundamental 1 e a excelência que você já conhece do 6º ano até a conclusão do ensino médio. Exame de seleção do Preveste dia 29, hein? Daqui 3 dias, inscrições no próprio Preveste. Bom, só fazendo a checagem aqui de uma informação passada pelo governador e candidato a governador Daniel Vilela, só faltou, no momento em que o senhor falou, das 7 escolas entre as 10 melhores escolas públicas do Brasil, faltou apenas o recorte, né? Esse ranking é relacionado a escolas públicas de ensino médio, e realmente Goiás tem 7 entre as 10 com maior IDEB no Brasil. Elas estão em Araguapaz,
Formosa, Itapaci, Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis, Formosa e São João da Aliança. Vamos lá. Última pergunta do jornalista Pablo Costa. Agora a gente tem que correr porque nosso tempo está acabando. Então, candidato, queria perguntar para o senhor, a gente recebe muita crítica aqui no programa por conta dos sindicatos, por conta dos servidores públicos em relação ao IPASGO. Há uma insatisfação muito grande. Agora, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, como melhorar essa aceitação, essa aprovação com o servidor público em relação ao IPASGO? Pablo, é importante registrar como que o IPASGO estava quando o governador Caiado assumiu em 2019. Nós tínhamos mais de 300 milhões de reais de dívida, fornecedores abandonando a prestação de serviço, era um caos total. Foram muitos os desafios para que a gente chegasse hoje na condição. Hoje nós somos regulados pela Agência Nacional de Saúde, nós temos aí protocolos a serem seguidos, compromissos a serem seguidos do ponto de vista da governança do IPASGO. E hoje nós temos aí avançado muito na ampliação dos serviços oferecidos pelo IPASGO. Nós temos buscado um diálogo permanente com os fornecedores para que a gente possa, na medida do possível, melhorar a remuneração paga a esses fornecedores. Nós temos um grande presidente que é o Bruno da Badia, um grande gestor que tem se destacado muito e que tem modernizado muito o IPASGO. Inclusive, hoje, o usuário do IPASGO, ele pode utilizar o seu serviço através do WhatsApp. Pouca gente sabe disso, tem um mês mais ou menos, todos os serviços estão lá disponíveis, marcação, agendamento de consultas pelo WhatsApp. Inauguramos uma nova loja, conceito, ali, se eu não me engano, na T2, que é de excelente qualidade para a gente poder receber bem o usuário que precisa, e vamos ampliar com outras novas lojas para a gente poder também receber bem. Nós encontramos um equilíbrio fiscal, provavelmente esse ano de 2026 será o primeiro ano onde o orçamento do IPASGO será superavitário, e a partir daí nós vamos melhorando a remuneração dos fornecedores e a qualidade da prestação de serviço dos nossos usuários do IPASGO. Então eu posso dizer para vocês que nós fizemos muito, recuperamos, hoje foi sanada aí as dívidas, os problemas do IPASGO, e a gente precisa fazer muito mais. Isso é preciso reconhecer, nós temos aí essa consciência disso, mas podem ter a certeza absoluta que, primeiro, que o IPASGO é o maior plano de autogestão do Brasil. São mais de 600 mil usuários. Nós estamos modernizando, nós fizemos o equilíbrio fiscal, hoje é saudável as contas do IPASGO. Nós vamos ampliar, como eu disse, melhorar a remuneração, porque isso é um fator determinante para a gente poder ter bons prestadores de serviço, bons fornecedores de serviço, e aí sim a gente conseguir dar o que há de melhor do ponto de vista de um plano de saúde para os usuários do IPASGO a partir do ano que vem. Já estamos fazendo, já avançamos muito, e eu tenho certeza que nós vamos avançar muito mais ainda. Bem, agora infelizmente a gente tem que partir. Tínhamos muitas perguntas, inclusive da nossa audiência, mas o tempo acabou, temos que partir para as considerações finais. O senhor vai ter 1 minuto e para as despedidas, considerações, e também fica aqui um desafio / convite que está sendo feito para todos, hein? Caso haja segundo turno e caso o senhor esteja no segundo turno, o senhor está convidado e desafiado a estar aqui no primeiro debate na segunda-feira, imediatamente após as eleições, salvo engano, dia 8 de outubro, né? Nesse mesmo horário, das 6 às 8, das 7 de outubro, né? Das 6 às 8 para o primeiro debate entre o senhor e provavelmente um opositor, se houver segundo turno e se o senhor estiver lá. Muito obrigado, Zé Luiz, pela oportunidade. Eu confesso para vocês que cheguei aqui 6 horas achando que a gente teria aí muito tempo para falar, iríamos falar de muito tema, mas como sempre na Interativa é muito bom a gente participar, falar com os ouvintes. As perguntas que vocês fazem são de grande relevância, muito inteligentes, e acaba que o tempo passa muito mais rápido do que a gente imaginava, mas espero ter uma oportunidade novamente de voltar aqui, de poder compartilhar as informações do Estado, de ouvir as necessidades, as reclamações, as cobranças, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar aquele que é o melhor governo do Brasil. Agradeço imensamente a vocês, Zé Luiz, ao Pablo,
Parabenizo, porque eu já disse sempre em outras oportunidades que a Interativa é uma rádio que tem o carinho do povo goiano, dos goianienses. A gente sempre ouve aqui programas inteligentes que nos ajudam a refletir sobre muitos temas da vida, muitos temas da vida pública também do nosso estado, e quero aí pedir o voto de todos que estão nos ouvindo para que a gente possa continuar fazendo com que Goiás continue tendo a melhor segurança pública do Brasil, a melhor educação pública, sermos referência em outros temas, e podem ter a certeza que eu, governador, Goiás vai continuar tendo o melhor governo do Brasil. Um abraço a todos e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Daniel Vilela, atual governador e candidato a governador. Então, foi mais um espaço aqui, né, para a gente debater com aqueles que estão postulando o governo do estado de Goiás.